RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde para este dia 1º de março, poucas horas após a troca de palavras na Casa Branca entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por um lado, e o presidente norte-americano Donald Trump e o vice-presidente norte-americano, que também participou. Os líderes europeus apressaram-se a manifestar o seu total apoio ao país devastado pela guerra, ou seja, a Ucrânia. O que o mundo esperava que fosse uma reunião produtiva entre os líderes dos dois países, depois de terem trocado golpes na passada semana, rapidamente se transformou numa discussão acesa, resultando num confronto de gritos na sala oval da Casa Branca. Donald Trump repreendeu Zelensky, dizendo que ele está a jogar com a Terceira Guerra Mundial e o que estava a fazer é muito desrespeitoso para o seu país, ou seja, para os Estados Unidos da América, que o apoiou muito mais do que muitas pessoas dizem que deveria ter apoiado. Pouco depois das palavras acaloradas e por vezes furiosas dirigidas a Zelensky, os principais políticos europeus foram à rede social X para expressar o seu apoio incondicional ao presidente da Ucrânia. A Ucrânia é a Europa, estamos ao lado da Ucrânia, declarou a chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu que a dignidade, a honra e a bravura do povo ucraniano ficaram patentes e que Zelensky nunca estará sozinho. Outros altos funcionários da União Europeia também se seguiram à publicação de Ursula von der Leyen, reiterando o apoio da União Europeia à Ucrânia. Friedrich Merz, que provavelmente vai ser o novo chanceler da Alemanha, também postou que nunca devemos confundir o agressor e a vítima nesta terrível guerra. Muitos outros líderes europeus, incluindo o líder da França, do Reino Unido, da Polónia, Espanha, Irlanda, Islândia, Alemanha e também a Lituânia, por além da Moldávia e a Suécia, também manifestaram o seu apoio. O presidente francês Emmanuel Macron não poupou palavras e declarou que há um agressor. No caso, ele apontou para a Rússia e uma vítima, a Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que mantém um apoio inabalável à Ucrânia, enquanto o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, escreveu na rede social X que a Ucrânia, escreveu que para a Ucrânia que a Europa está com o país. Mas o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, foi contra a corrente de apoio à Ucrânia e agradeceu a Donald Trump. Pouco depois da reunião com Zelensky, Donald Trump recorreu à sua própria rede social para dizer que o acordo sobre os minerais raros estava cancelado. E o Banco de Cabo Verde anunciou ontem uma nova subida das principais taxas de juros, desta vez em 25 pontos base, com efeitos a partir de segunda-feira, continuando a aproximação à zona euro. O diferencial entre as taxas de juros internas e as praticadas nos mercados internacionais, particularmente na zona euro, continua a representar um risco para as reservas cambiais oficiais e para o regime cambial de paridade fixa com a moeda europeia, justificou o Banco de Cabo Verde num comunicado. Neste contexto, o Banco Central mantém as orientações da política monetária de dezembro, com o objetivo de reduzir gradualmente o diferencial de taxas de juro, mitigando os riscos de uma eventual saída de divisas para aplicações mais atrativas. A taxa de juros diretora no país vai subir para 2,5% e a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez passa para 2,75%. O juro de facilidade permanente de absorção de liquidez será de 1,95% e a taxa de redesconto cresce para 3,5%. O coeficiente de reservas mínimas de caixa vai manter-se em 10%. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central está agendada para o próximo dia 6 de maio. Em novembro, o Banco Central tinha subido as taxas em 25 pontos base, a que se seguiu um incremento de 50 pontos em janeiro. E por falar em economia, os combustíveis estão com novos preços desde ontem. Praticamente todos os produtos baixaram de preço. A gasolina, entretanto, subiu a 5 escudos mais 80 centavos e também o gás por quilo também subiu qualquer coisa como 4 escudos. O gasóleo baixou cerca de 3 escudos, gasóleo tanto o normal como também o petróleo baixou e o fuel também está mais barato.
O agente da Polícia de Segurança Pública de Portugal, que baleou mortalmente o cabo-verdiano Dair Belis, foi suspenso das funções, uma decisão tomada pelo Tribunal da Amadora. A decisão do Tribunal é um agravamento de medidas de coação solicitado pelo Ministério Público, que quis que, para além do termo de identidade de residência, que o agente fosse também suspenso, tendo a defesa já dito que não irá recorrer da decisão e que vai preparar-se para o julgamento. Em janeiro, o agente da Polícia de Segurança Pública de Portugal, envolvido na morte do cabo-verdiano Dair Belis, no bairro da Cova da Moura, município da Amadora, foi acusado de homicídio doloso pelo Ministério Público com pena de prisão de 8 a 16 anos. O agente da Polícia de Segurança Pública de Portugal, que até o momento estava de baixa e sem data para regressar ao trabalho, tinha sido transferido da esquadra onde estava no momento do crime. Em São Vicente está em prisão preventiva um indivíduo de sexo masculino que foi apresentado às autoridades judiciais pela Brigada Criminal do Comando Regional da Polícia Nacional em São Vicente, acusado de assaltos a turistas. O José Pedro Santos esteve na conferência de imprensa da Polícia Nacional e tem mais pormenores. Não temos o José Pedro Santos a partir dos estudos em São Vicente. Vamos então seguir neste jornal. Hoje, dia em que se comemora o Dia Mundial das Ervas Marinhas, o pesquisador em Biodiversidade, Genética e Evolução, docente da Universidade Técnica do Atlântico, Evandro Lopes, defende um estatuto de proteção para zonas como Gamboa, aqui na praia, onde há algas marinhas. Posicionamento baseado na importância desta flora subaquática, no sequestro e armazenamento de carbono e pelos seus contributos na segurança alimentar e também nutricional do país. A Joana Lopes tem os detalhes. Estamos a referir a plantas parecidas com gramíneas. Formam um ecossistema marinho em que outras importantes espécies vão depender dele para viver e para reprodução. Em Cabo Verde, estas plantas floríferas marinhas são poucas e estão nas ilhas de Santo Antão e Santiago, com base no inventário que ainda não está concluído, sublinha o doutor em Biodiversidade Genética e Evolução, Evandro Lopes. Temos alguns spots, algumas zonas tipo Gamboa, nós temos em Praia Abaixo, na Ilha de Santiago. Lá também tem mais uma ou outra praia que por volta dos 3, 4 metros de profundidade nós podemos encontrar alguns. Já foi identificado em Santo Antão também, na parte sul, algumas zonas com algumas pequenas comunidades onde nós podemos encontrar essas ervas que são muito espessas. A densidade é muito baixa. Estamos ainda a identificar mais locais onde essas ervas poderão ser encontradas. As ervas marinhas só conseguem se fixar e ganhar o seu protagonismo nos locais onde, por ter muita areia e lodo, os corais não conseguem estar. Pela sua importância no sequestro e armazenamento de carbono e também na segurança alimentar e nutricional das pessoas, é urgente proteger e preservar essas zonas da pressão antropogénica, defende o docente da Universidade Técnica do Atlântico há cerca de 15 anos. Elas oferecem um ecossistema muito interessante para que a vida prospere. Se nós destruirmos essas zonas, nós estamos já a destruir zonas muitas vezes de nidificação de peixe, zonas de alta diversidade de moluscos, zona onde nós podemos encontrar muita variedade, por exemplo, de outros organismos, tal como crustáceos e também nós podemos encontrar tartarugas nessas zonas que elas vão aproveitar de todo esse ecossistema para viver ou mesmo para comer. Pactos que levam o biólogo marinho Evandro Lopes a defender um estatuto de proteção para zonas como Gamboa na praia, ou menos para proteger estas ervas. Possivelmente algumas zonas tipo Gamboa poderia ter uma proteção especial do ponto de vista de diminuir a poluição que muitas vezes nós temos ali, porque é uma zona que tem comunidades de ervas marinhas muito interessantes e que estão muito próximo da costa, estão a coisa de 2 metros de profundidade e é uma zona onde a água é muito turva, existe muito lodo em suspensão, muita poluição orgânica também, mas que seguramente no futuro nós temos de pensar num estatuto de proteção nem que seja para essa zona, somente para proteger essas ervas. Declarações da RCV no âmbito do Dia Mundial das Ervas Marinhas, proclamado pelas Nações Unidas em 2022. E na Ilha do Sal, o Hospital Ramiro Figueira recebe o título Hospital Amigo da Criança e o Valdemar Almeida vai nos contar porquê.
Ramiro Figueira, na Ilha do Sal, é reconhecida como Hospital Amigo da Criança por ter cumprido os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno e o Código de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno 2024. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração do Hospital Ramiro Figueira, Ivone Linaza disse na cerimónia que o estabelecimento hospitalar que dirige recebe esta placa com orgulho e satisfação porque é o culminar de um percurso de dever cumprido. De ressaltar que o resultado é fruto de muitos anos de trabalho, desde 2010, com aprendizado a cada desafio ultrapassado, tais como criação da comissão, iniciativa Hospital Amigo da Criança, capacitação dos profissionais, elaboração dos manuais, adaptação dos espaços e rotinas de trabalho, motivação da equipa, autoavaliação, entre outros. O edil do Sal, Júlio Lopes, atribui grande importância a esta distinção porque trata-se de um indicador importante que tem a ver com a mortalidade infantil. Nós sabemos que em Cabo Verde conseguimos resultados extraordinários ao nível da redução da mortalidade infantil. Só nos últimos 20 anos, praticamente, melhoramos quase 3 vezes. E estamos a atingir níveis, ao nível global, próximo de países desenvolvidos. Em nome dos escritórios conjuntos do PNUD, David Matern sublinhou que este é um marco que representa um compromisso de Cabo Verde na priorização do aleitamento materno como uma das intervenções fundamentais para a sobrevivência da criança. Amamentar é um ato natural. É também uma questão de direitos humanos e de gênero. Ao idealizarem a iniciativa Hospital Amigo da Criança nos anos 90, a Organização Mundial da Saúde e o Unicef tinham como objetivos não só garantir os direitos da criança primeiros dias da sua vida, mas também resgatar o direito da mulher em aprender e praticar a amamentação com sucesso. O título do Hospital Amigo da Criança pretende, explica o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, melhorar de forma eficaz a qualidade àqueles que vão nascer. E o Hospital Ramiro Figueira, ao adotar os 10 passos que são necessários para ganhar esse título, foi necessário um conjunto extraordinário de mudanças, desde mudanças de mentalidade, de atitude e de comportamento, e que vêm também apoiando a forma como os técnicos de saúde praticam a sua estratégia de cuidados. A iniciativa Hospital Amigo da Criança é uma ação mundial idealizada em 1990 por Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Organização Mundial da Saúde. Continuamos na Ilha do Sal, onde aconteceu um acidente rodoviário, ao que parece com uma vítima mortal. Moisés Évora, muito boa tarde. Conta-nos o que é que aconteceu. Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Um acidente na madrugada de hoje. 13 pessoas deram entrada no hospital e houve também uma vítima mortal, uma jovem que respondia pelo nome de Ingrid da Cruz Diniz da Graça, uma jovem oriunda de São Nicolau, vivia no Sal fazia tempo e ela estava a sair do seu posto de trabalho, estava a rumar para a cidade de Espargos, quando o pior aconteceu. 2 viaturas do setor hoteleiro, uma carrinha IAS e um autocarro. E por aquilo que apuramos também junto da polícia, junto do Hospital Ramiro Alves Figueira, 2 pessoas inspiram cuidados de maior. Uma pessoa tem traumatismo craniano e a outra tem fraturas num dos membros inferiores. 2 pessoas que deverão ser então transferidas para o Hospital Central na capital do país. Estivemos na Palmeira, obviamente que há muita consternação por parte de familiares e amigos. Ingrid da Cruz Diniz da Graça, repito, estava a sair do seu posto de trabalho quando o pior aconteceu e ela perdeu a vida.
uma jovem de 35 anos. Muito boa tarde. Boa tarde, Moisés. E a falta de uma ambulância e de outros materiais adequados para resgate complexos estão entre os maiores desafios que a Proteção Civil enfrenta no Concelho de Tarrafal, em São Nicolau. A afirmação é de Jailson Cruz, responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros do município, que falou à Rádio de Cabo Verde a propósito do Dia Internacional da Proteção Civil, que se assinala hoje. E o Rony Brito conversou com o responsável da Proteção Civil. A Corporação da Proteção Civil precisa urgente de ter uma ambulância própria para dar maior assistência à população tarrafalense, afirma o responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil no Concelho do Tarrafal. Não tem falta essencialmente de viaturas adequadas, principalmente uma ambulância própria para fazer um melhor serviço de assistência à população. É uma necessidade urgente porque de facto não tem desenrascado no hospital, mas nem sempre é possível estar na hora certa e no momento certo, porque quando vou querer ir para o hospital vou pedir isso para aí, vou ter perder tempo e na gestão de socorro saber que tempo é essencial. A falta de materiais adequados para fazer resgates em zonas remotas é outro problema que a corporação enfrenta. Principalmente a nível de resgate em grande ângulo, que é uma falha que tem só de acontecer, já não reivindica foi prometido para a anterior equipa e para a atual equipa também uma atenção especial a isso, porque nos uma ilha montanhosa muitas vezes é preciso fazer um resgate num lugar de difícil acesso. Aí não tem carência no material. Temos até uma viatura pequenina para pequenos acidentes e já tem prática em quase 2 anos que oferecemos a um carro. A viatura de Manchester, ele é um VUSI, um veículo urbano de combate a incêndio. Ele é misto, ele está a fazer várias funções. De facto, no momento não tem precisado, ele tem de ser boa colaboração. Agora, de facto, é sempre necessário mais quando vai ter mais condições para trabalhar. O Serviço de Proteção Civil no município do Tarrafal funciona atualmente com 3 bombeiros, mas o salário que recebem não corresponde com os riscos que enfrentam no trabalho. Avança Jailson Cruz. Nesse momento já tem algum tempo como de trabalhar a sua parte cedo, onde recorrer a colegas deste novo serviço, que às vezes, como tem necessidade, não tem que recorrer por causa dessa fragilidade ali. Uma pessoa que está a fazer um serviço do tipo onde botas fogo, pessoa a todo tipo de risco para o vencimento que está a ganhar, acho que até quando dizer o que é de facto que ele não tem a ser. Mas em termos de seguro, claro, não tem assim, nos 10 do efetivo, não tem seguro. E agora, de facto, está dependendo de situação de contrato. Se uma pessoa tem um contrato de prestação de serviço, aí deve ficar difícil a instituição inscrever na Previdência Social. O Dia Internacional da Proteção Civil é celebrado anualmente a 1 de março, a fim de alertar e sensibilizar para a importância da proteção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental, face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes. Já temos 13 horas mais 18 minutos. Falemos agora de um evento esportivo que aconteceu no seio das Forças Armadas. Isaías Leal e Edna Liba foram os primeiros classificados na categoria Sénior 10 km na 6ª edição da Corrida Forças Armadas. A instituição castrense faz um balanço positivo do evento que vem organizando aqui na praia, tendo destacado a participação de cerca de 480 participantes, a inclusão e a participação de atletas de topo. O Cândido Amorim Forte esteve por perto e tem uns pormenores. O objetivo era incentivar a prática desportiva, fomentar o espírito de superação e fortalecer os laços entre os militares e a comunidade civil, além de reforçar a imagem institucional e ampliar a visibilidade das Forças Armadas junto à sociedade. A corrida incluía percursos de 10 km para séniores, veteranos e militares, tanto em femininos como masculinos, e ainda paralímpicos T46 surdos e mudos, júniores masculinos e femininos com 5 km e a caminhada de 2,5 km. A partida aconteceu pouco depois das 9h30 da manhã e terminou pouco depois das 10 no local de concentração, a praia de Quebra-Canela. O balanço é positivo, realça o Major Isaías Brito, responsável do Departamento de Desporto das Forças Armadas. Porque tivemos um grande número de atletas de nome aqui na Ilha de Santiago, bem como atletas de São Vicente que vieram participar conosco, e também pela moldura humana que tivemos aqui. Vamos continuar a fazer esse trabalho de desenvolver o desporto militar, promover o desporto nacional. Desporto sem barreiras, incluir todos para participar juntamente com as Forças Armadas, os atletas olímpicos e os atletas paralímpicos. Tivemos aproximadamente 480 pessoas
a participarem. No final, os primeiros classificados na categoria sénior, Isaías Leal e Edena Lima, manifestaram-se satisfeitos pela sua performance. Foi espetáculo. Hoje me entrar para ganhar a prova, então, a hora que vou querer, então é possível. E vou conseguir novamente bater Helenise. Sim. Por acaso ele foi bom disputado, então depois me consegui concentrar, então à frente de corrida e foi bom. É um circuito que eu tenho praticamente 8 anos a fazer. Só estou contente para vencer essa prova ali. Na 2022 acaba para ficar em terceiro lugar. E hoje acaba para vencer essa prova ali. Minhas colegas acabam para sair rápido. Durante o percurso, inventa hoje rupturas. Já bate a quebra de forma. Depois dos 5 km, inventa chega na minha colega e bem consegui vencer a prova. É uma forma de correr que inventa do outro show. Às vezes não acaba para conseguir chegar perto, mas hoje consegui chegar. Houve ainda uma prova para cadeirantes com paralisia cerebral que beneficiariam de um prémio geral de 15 mil escudos. Os prémios variaram entre 20 mil para os primeiros classificados e 2 mil escudos para os quintos classificados. Na categoria sénior, 15 mil escudos para os primeiros e 8 mil para os terceiros na categoria júnior. Para os paralímpicos T46 surdos e mudos, 15 mil escudos para os primeiros e 5 mil escudos para os terceiros. Para os veteranos, de 15 mil escudos para o primeiro classificado até 2 mil para o quinto lugar. Para os militares, brindes, telemóveis e acessórios e alguns valores monetários extensíveis até os quintos classificados. Falamos agora do Carnaval em Porto Novo, que acolheu ontem o desfile de grupos infantis. No tradicional desfile de Carnaval infantil, mais de 1.500 crianças provenientes de diversos jardins de infância e agrupamentos de escolas do ensino básico no município tomaram conta da Avenida Emílio Cabral, contagiando a todos com a energia e também entusiasmo. Augusto Oliveira presenciou e conta-nos aquilo que viu. A festa do Rei Momo ganhou vida através da criatividade e colorido das fantasias dos pequenos foliões que desfilaram em meio a uma multidão de pais, professores e moradores locais. Os temas escolhidos para as fantasias refletiram a riqueza da cultura cabo-verdiana, a tradição em cada uma das ilhas, a preocupação com o ambiente e a magia do mundo imaginário da Disney, proporcionando um espetáculo diversificado e encantador. O desfile, que já se tornou um marco no calendário de eventos da cidade, demonstrou mais uma vez a importância do Carnaval como uma manifestação cultural com espaço de celebração da infância. A cidade de Porto Novo tem sido movimentada sempre aos fins de semana, com desfile de mandingas ou grupos de jovens fantasiados, dando mote ao Carnaval, que já está às portas. Sabe-se que este ano só vai desfilar na terça-feira o grupo Viajantes do Espaço, que promete muita folia no Carnaval 2025 no Porto Novo. Já temos 13 horas mais 23 minutos. A Eslováquia demarcou-se hoje da alegada intenção da Ucrânia e da União Europeia de chegar a acordo de paz pela força com a Rússia e reiterou a sua decisão de não apoiar a Ucrânia nem militar nem economicamente. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico fez eco das palavras do presidente norte-americano Donald Trump, considerando igualmente que a Ucrânia nunca será suficientemente forte para lutar numa posição de poder militar. A Eslováquia vai manter a sua posição na Cimeira Europeia na próxima quinta-feira em Bruxelas de não apoiar o país invadido, seja com dinheiro ou armas, para impedir de continuar a guerra. Segundo o primeiro-ministro da Eslováquia, o país vai abordar naquele fórum a necessidade de um cessar-fogo imediato, independentemente de quando for alcançado um acordo de paz final, embora reconheça que os países membros da União Europeia rejeitam a proposta. Os Estados Unidos, após o fracasso da reunião de ontem, estará a ponderar suspender ajuda financeira e militar à Ucrânia. Os militantes do PKK, que há 40 anos se insurgem contra o governo da Turquia, declararam cessar-fogo 2 dias depois de o seu líder preso ter apelado ao desarmamento do grupo. A declaração do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão foi publicada pela agência noticiosa Firat, um órgão de comunicação social próximo ao grupo. O anúncio do PKK surge num contexto de mudanças fundamentais da região, incluindo a reconfiguração do poder na vizinha Síria após a destituição do presidente sírio Bashar al-Assad, o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano e a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.
O conflito entre a Turquia e o PKK causou dezenas de milhares de mortos desde o início em 1984. O seu objetivo inicial era a criação de um Estado curdo separado, mas mais tarde passou a exigir uma maior autonomia. O cessar-fogo de hoje é o primeiro sinal de um avanço desde que as conversações de paz entre o grupo e o governo turco foram interrompidas no verão de 2015. Já se passaram 25 minutos das 13 horas, fim de linha neste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea, temos neste momento um aparelho da TACV que deixa a Ilha do Sal, vai em direção ao aeroporto da Preguiça em São Nicolau, com aterragem prevista daqui a sensivelmente 22 minutos, quando forem 13 horas mais 47 minutos. De Portugal, chega aqui na praia daqui a pouco às 13h56 o aparelho da TAP, que está neste momento perto da Ilha do Sal e deve aterrar aqui na praia quando faltarem sensivelmente 4 minutinhos para as 14 horas. De resto, pela via marítima, o movimento neste momento não é muito expressivo. Temos o Ostreia, que navega neste momento, está no Fogo. O Liberdade está entre Fogo e Brava nesta altura e o Interilha está no Porto de Tarrafal, em São Nicolau. E falamos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, para outras informações. Para hoje, sábado, 1º de março, o sol despontou às 6 horas 50 minutos e 34 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 41 minutos e 57 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo leste às 7 horas e 56 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 20 horas mais 23 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1h20 e a seguinte será às 13h25, portanto, neste momento. A primeira pré-bar foi às 7h28 e a seguinte às 19h44. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 13h09 até às 15h09. Portanto, este é um bom momento. Amanhã, domingo, a primeira baixa-mar acontece a 1h57 e a seguinte será às 14 horas mais 4 minutos. E a primeira pré-mar será às 8 horas 6 minutos e a seguinte às 20 horas e 24 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã pode ser um bom dia, sendo os melhores momentos da 1h30 até às 13h30 ou então das 14 às 16 horas. Já temos 13 horas mais 27 minutos, fim de linha. Obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Estaremos de volta às 19 para a atualização informativa. Até lá, continuação de uma boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação